Você quer passar no concurso do Banco do Brasil? Acerte estas 10 questões que eu apresentarei nesta aula e eu garanto que você estará um passo à frente de muita gente por aí. Bom, eu sou o professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa, e eu vou guiar você até a sua aprovação. Nosso objetivo é acertar as questões de língua portuguesa, é gabaritar. Eu aqui não quero formar estudiosos da língua portuguesa. Não. Eu quero apenas mostrar para você que é fácil gabaritar as questões da banca Sesgran-Rio, que é aí a provável banca Banco do Brasil. Foi a última banca e sempre é a banca para concursos na área bancária. Tá bom? Vamos trabalhar? Vamos ao que interessa? Mas antes disso, eu peço para você que se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se esta aula te ajudar, deixa uma curtida aqui também. E se você quiser continuar tendo mais vídeos, e se você quiser ter um curso gratuito para o Banco do Brasil, aqui neste canal, eu peço para que você comente. Deixe um comentário dizendo, professor, eu quero o curso gratuito. Não basta você falar, eu quero o curso gratuito, que eu vou entender o seu recado. Tá bom? Vamos ao que interessa, por favor, de olho na tela. Como o objetivo hoje é apenas uma resolução de questões, eu separei as nossas 10 questões, pensei ponto a ponto em cada tipo de questão. Se precisar de alguma teoria, eu apresento para você. Vem cá comigo. Questão número 1. Quanto à concordância nominal, a frase que atende plenamente à variedade formal da norma padrão da língua portuguesa é: quando a gente fala em concordância nominal, você já vai pensando aí em morfologia, no estudo das classes de palavras, tá? Sesgran-Rio é uma banca mais puxada mesmo, uma banca mais complexa, mas é possível você acertar. Bem, eles estavam bastante felizes com a vida que levam. Não. E tem aqui errado. Por quê? Esse bastante aqui, ele é um advérbio, e o advérbio é uma classe gramatical invariável. Então, eles estavam bastante no singular, muito felizes, na ideia de que estavam muito felizes. E o advérbio, turma, o advérbio é uma classe gramatical invariável. Invariável. Não pode flexionar. Então, eles estavam muito felizes, bastante felizes, porque ele está conectado aqui ao adjetivo felizes. Boa. Vamos lá, letra B. Estava proibido a encomenda? Não. Estava proibido? Não. Estava proibida. Porque concorda com esse azinho aqui que é o determinante. A encomenda estava proibida. Se não tivesse esse a, aí sim seria: estava proibido encomenda. Mas como tem um a lá dentro, ele tem que fazer a concordância. A encomenda estava proibida. Beleza. Tá vendo que uma só questão da banca Sesgran-Rio é capaz de cobrar muita coisa. C. Proporcionalmente, temos hoje menos. Menos não existe. O certo aqui é menos. Menos não existe, tá? Menos não existe, professor. Em hipótese alguma você vai usar menos, tá? Aí seja menos. Não. Seja menos. Se for o caso. Beleza. O homem carregava 500 gramas de explosivo na mochila. Resposta, letra D é a sua resposta correta aqui, ó. Por quê? Porque grama, o grama é um substantivo masculino. Por isso que aqui, ó, você vai colocar 500 gramas. 500 gramas, tá? Então, fazendo a correta concordância. Eu me lembro uma vez, eu fui à padaria comprar presuntinho. Né, fui comprar o presuntinho, e aí eu olhei para a moça, né, atendente, e falei: por favor, eu gostaria de 200 gramas de presunto. E eu falei, né, 200 gramas de presunto. Ela olhou para mim e falou assim: 200, né, moço? Sabe quando aquela pessoa quer te corrigir? 200, né, moço? Rapaz, na hora subiu o negócio em mim, deu a vontade de falar assim para ela: você sabe com quem que você está falando? Não, mas aí eu me contive, preferi ficar quieto, não falei nada, fiquei quieto. Mas é importante que você saiba que grama aqui é unidade de medida, então é o grama. Por isso que o certo é dizer 200 gramas. Quando você for à padaria comprar o presunto, você vai pedir: por favor, 200 gramas. 200 gramas de presunto? 500
gramas de presunto? 500 gramas de queijo? Não 500 gramas. A grama é o mato, é o verde. Agora, como unidade de medida, o grama. Tá bom? Então fique atento a isso daí. Não vá querer corrigir as pessoas por aí. Vem comigo. E na letra E, as pessoas mesmo não, por favor. As pessoas mesmas é que devem investir em uma vida mais saudável. E aí, você já acertou a primeira questão? Boa questão, hein? Questão número 1, letra D. Vamos à questão número 2. De acordo com a norma padrão, o verbo haver, é esse cara aqui, ó, é o cara que faz o meu coração bater mais forte. O que é que faz o coração bater mais forte, professor? O que, o se e o a. Ver. Você está lá, resolvendo uma questão de prova, encontrou o que, o se e o haver. Ô, professor, o coração tem que bater forte. Tem que bater mais forte mesmo, tá? Que se haver. O verbo haver não pode assumir a forma de plural quando é usado como verbo impessoal. Beleza. Você tem o verbo haver no sentido de existir, ele é verbo impessoal. E aí fica na terceira pessoa do singular. A forma verbal destacada não é impessoal. Qual que ele não é impessoal? Então vamos analisar. Letra A. Em muitos casos não há alternativa. Ó, o verbo haver no sentido de existir, na ideia de que não existe alternativa. O sujeito aqui é um sujeito inexistente. Aqui o meu verbo vai ser um verbo transitivo direto. Alternativa, objeto direto. Ó. Não há o quê? Não há o quê? Alternativa, objeto direto. Então, esse aqui não é a resposta. Porque ele quer aquele que não é impessoal. Letra A. Embora muitas pessoas... Ó, letra B agora, né? Embora muitas pessoas insistam em não aceitar a mudança, para mim não há verdade indiscutível. O verbo haver, no sentido de existir, o sujeito é um sujeito inexistente, tá? Verbo haver no sentido de existir. E ele é sempre VTD, ó. Verdade indiscutível é o meu objeto direto. Porque ele é sempre VTD. Não há o... Ok. Beleza. C. Houve época, na ideia de que existiu uma época. Verbo haver. O sujeito aqui é um sujeito inexistente. O verbo é transitivo direto. Época, objeto direto. Houve alguma coisa. Letra D. Não haverá convívio social. Verbo haver na ideia de existir. Turma, se o verbo haver tem a ideia de existir, o sujeito é inexistente, porque ele é verbo impessoal. Verbo impessoal, ele não aceita as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Verbo impessoal, não aceita pessoas do discurso. E aí ele é um verbo aqui, turma, transitivo direto. VTD, aqui ó. Não haverá o quê? Não haverá o quê? Convívio social equilibrado e produtivo. Objeto direto. Então até aqui foi verbo impessoal, você viu aí. Até agora, verbo impessoal. Aí vamos para a letra E. Uma comunidade que não respeitar certos princípios e normas legais haveria de fracassar. Aqui é uma locução verbal, ó. Haveria de fracassar. O verbo haver tem até o sentido de ter, ó. Teria de fracassar. Então você tem aqui uma locução verbal. Olha lá, ó. Quem é que haveria de fracassar? Uma comunidade a qual não respeitasse. Olha o sujeito expresso aqui para mim. Tá vendo? Então, aquele que o verbo não é impessoal é a letra E. Tem até o sujeito expresso lá. Aquele que o verbo não é impessoal. Entendeu? Então, gabarito da questão número 2, letra E. Conta pra mim se você também acertou a questão 2. E aí? Lembrando que este é só o nosso primeiro vídeo. Se você quiser realmente um curso gratuito, já falei, comente aqui embaixo, fala, quero um curso gratuito. Porque aí sim você vai poder ter uma aula para falar sobre o verbo haver comigo, essa concordância que cai em prova. Você vai ter uma aula para falar sobre a concordância nominal, sobre as classes de palavras. Aí sim, na aula de hoje, é para te apresentar tudo que você tem que saber. E se você for capaz de acertar essas 10 questões da aula de hoje, eu garanto que você está sim com o seu já assinando o nome no termo de posse. Vem cá, questão número 3. A concordância do verbo destacado está adequada ao padrão da língua portuguesa em alternativa correta é que ele quer. Letra A. O desenvolvimento do plantio direto também foi uma inovação importante. Foi mediante a utilização desta prática que se produziu 2 safras. Aqui, ó. Quem produz algo. Produziu o quê? 2 safras em um único ano. 2 safras, objeto direto. Mas
Você está vendo que ele acrescenta o se aqui? Junto a um verbo transitivo direto? Automaticamente o objeto direto vira sujeito. E esse se eu vou chamá-lo de PA, de partícula passivadora. Duas safras é um sujeito no plural, concorda? Sujeito no plural, o verbo teria que ficar no plural, turma. Então não é produzir, o correto quer dizer que produziram. Na ideia de que se produziram duas safras. Ou seja, duas safras foram produzidas. Quando eu acrescento esse se junto a um verbo transitivo direto, o objeto direto vem se tornando sujeito. Porque o se é um pronome passivador. Olha a letra B. No Brasil implantou-se empresas de pesquisa. Quem é que implantou? Alguém. Quem implanta, implanta algo. Empresas de pesquisa, objeto direto. Acrescentou-se, o objeto direto virou sujeito. Afinal, esse se é uma PA. O meu sujeito, empresas, é um sujeito no plural. O verbo tem que ficar como? No plural. O correto é implantarão-se empresas de pesquisa. Tá errado aí. Letra C. Atualmente incorporou às estratégias de aumento da produção agrícola o compromisso de conservação ambiental. Tem que dominar. Quem é que incorporou? Alguém. Quem incorpora, incorpora algo. Incorporou o quê? O compromisso de conservação ambiental, objeto direto, e incorporou esse compromisso às estratégias de aumento da produção agrícola. Aqui o verbo é VTDI. Você incorpora o compromisso às estratégias. VTDI. Beleza? Vamos lá. Para que o se seja PA, para que o se seja partícula passivadora, eu tenho que ter um objeto direto. Você vai lá e acrescenta o vocábulo se junto a um VTDI, basta ter o D, o objeto direto. Automaticamente, o objeto direto virou sujeito. Olha lá. O objeto direto se tornando sujeito. Afinal, esse se é uma PA. O meu sujeito, o compromisso, é singular ou plural? Singular, professor. Ó, o compromisso. Se o sujeito é singular, o verbo tem que ficar no singular. Então tá certo. Gabarito, letra C. Tem que dominar a função do se. Aí seria interessante ter uma aula aqui para falar só sobre a função desse se. Agora, se você quiser o curso gratuito. É gratuito mesmo. E assim, não é porque vai ser de graça, olha aqui pra mim, não é porque vai ser de graça que vai ser ruim, não. Vai ser muito bom. Vou trazer coisa de qualidade para você. Bom, vem cá. Vamos lá. Letra D. Diminuiu-se com os sistemas de produção e integração que surgem como uma demanda para a produção sem comprometimento da área utilizada as exigências da necessidade de incorporação de novas áreas. A sesgravia é bem sacana, né? Porque olha só, tá lá na frente. Diminuiu o quê? As exigências de necessidade de incorporação de novas áreas. Tudo isso aqui é objeto direto. Ó. Diminuiu alguma coisa, o verbo transitivo direto. Quando eu acrescento se, o objeto direto vira o quê? Sujeito. E esse se vai ser chamado de PA. O meu sujeito, as exigências, não é plural? Então o verbo aqui tem que ficar no plural. O certo é diminuir-se. Porque as exigências foram diminuídas. Olha o se, PA. Letra E. Com a adoção de sistemas em integração sob SPD, em solos arenosos, reincorpora-se milhões de hectares. Quem é que reincorpora? Alguém. Quem reincorpora algo. Reincorpora o quê? Milhões de hectares. Objeto direto. Tá vendo que ele acrescenta o se? Estou dominando, professor. Acrescentou o se junto a um verbo transitivo direto. O objeto direto vai se tornando o seu sujeito. Afinal, esse se é uma PA. O seu sujeito, milhões de hectares, não é plural? O verbo tem que ficar no plural. Reincorporam-se milhões de hectares, são reincorporados. Então, a única alternativa correta está lá na letra C de coração. Né? Faltou o plural aqui. Milhões, sujeito no plural, verbo no plural. Beleza? Cada questão aqui é um tópico, hein? Questão 4. Agora a pontuação. A vírgula está empregada de acordo com as exigências do padrão da língua portuguesa em. Vamos ver qual que é a pontuação correta. Letra A. Nos últimos 10 anos, as temperaturas da Terra ficaram mais altas do que no século passado. O que é que ficaram mais altas? As temperaturas. Então aqui, ó. Isso aqui é sujeito. Eu posso separar sujeito e verbo por meio de vírgula? Não. Já tá errado isso daí, ó. E outra coisa. Poderia colocar uma vírgula aqui, ó. Nos últimos 10 anos, vírgula. Nos últimos 10 anos, vírgula. Porque aí essa vírgula aqui, ó. Ela vai deslocar o meu adjunto adverbial. Tá bom? O adjunto adverbial aqui que está deslocado. Boa. B. As atividades humanas que emitem gases de efeito estufa foram as causadoras. Quem que foram as causadoras? As atividades humanas
que emitem gases, né? Então, olha aqui, ó, tudo isso aqui é meu sujeito, e eu posso separar sujeito e verbo por meio de vírgula? Não, errado o item. Devemos nos perguntar, ó, quem pergunta algo, perguntar o que? Devemos perguntar isto, professor. Né? Então, nada de vírgula aqui, separando o verbo do seu objeto direto. Você não pode separar os constituintes diretos da oração, que são sujeito, verbo e complemento. Você não separa a ordem direta da oração, sujeito, verbo e complemento. D. Ao provocar acúmulo de mais vapor de água na atmosfera, vírgula. As temperaturas mais altas e os mares mais quentes provocam furacões e chuvas torrenciais. Olha aqui, ó. Você tem a sua oração subordinada, adverbial temporal, que está anteposta à sua oração principal. Essa vírgula aqui é uma vírgula necessária, é uma vírgula obrigatória, e aí é do período composto. Porque ela desloca a minha oração subordinada adverbial que veio antes da oração principal. Se você invertesse, colocasse na ordem direta, lendo assim, ó, as temperaturas mais altas e os mares mais quentes provocam furacões e chuvas torrenciais, ao provocar acúmulo de mais vapor de água na atmosfera. Aí a vírgula seria opcional. Aí porque você vai ter primeiro a oração principal, aqui, ó, primeiro a oração principal e depois a subordinada adverbial. Se está nessa ordem direta, primeiro a principal e depois a subordinada adverbial, a vírgula é facultativa. Do jeito que ele usou aqui, ó, primeiro a subordinada adverbial e depois a principal, aí a vírgula é obrigatória. Tá bom? Então, gabarito, letra D. Vamos confirmar? Letra E. O aumento das temperaturas da Terra provoca. Quem é que provoca? O aumento das temperaturas. Posso separar sujeito e verbo por meio de vírgula? Não. Não se separa sujeito e verbo. Então, questão número 4, letra D, em a sua resposta correta. Questão 5. No trecho, ainda que não exista uma concepção única sobre o empreendedorismo social, a expressão destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido por... Aí aquele assunto que você sabe que vai cair na sua prova. Qual? Conjunção. Tem que ter acesso à tabela das conjunções. Inclusive, aqui no meu canal, você pode ir lá na comunidade, a comunidade do canal. Na nossa comunidade, eu já deixei para você a tabela das conjunções. É só ir lá, clicar no link e baixar a sua tabela. Tá aqui na comunidade do canal. Baixe a sua tabela, que isso é importante. O ainda que é uma concessão. Vamos lá, ó. A medida aqui é proporção, contanto que condição, de modo que consequência, mesmo que concessão, e por causa de uma causa, né? Causa. Então, qual é a resposta? Letra D, professor. D de docinho. D de docinho. Tá aí, ó. Aqui, ou você sabe ou você não sabe. Mesmo que, ainda que, se bem que, posto que, são conjunções de natureza concessiva. 6. No trecho, logo, cabe a nós tomarmos as atitudes necessárias para revertermos essa preocupante realidade. Ó. Logo é uma conclusão. A palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido do texto por, porém, é uma adversidade, porque vai ser uma causa, pode ser também uma explicação, a depender do texto. Explicação. Portanto, conclusão. Quando? Tempo. Todavia. Adversidade. Qual é a resposta aqui? Letra C. Portanto, que é uma conclusão. Pode marcar aí letra C, questão 6. Portanto, que é conclusão. Questão 7. O verbo implicar assume diferentes sentidos, dependendo da sua regência. Beleza. No trecho, ó, essa característica por si só já é capaz de mudar a forma como lidamos com o dinheiro, pois implica em esse aqui é demais, ó. Implica o quê? O verbo implicar, ele é VTD. É uma questão de regência aqui, né? Não é implicar no sentido de ser implicante, não. Ah, eu implico com o meu professor. Não, e não faça isso. É implicar no sentido de acarretar. Implica o envio ou o recebimento imediato. Isso aqui e ele é sempre objeto direto. E cuidado, tem menino que fala assim, implicar em algo.
implicar no envio. Se você fizer isso, você erra. Implicar em algo. Não, implicar algo. O verbo é VTD. E aí no sentido de acarretar. Gabarito, letra A. Tá? Implicar o quê? O envio ou o recebimento imediato. Implicar alguma coisa. Tá? Então o verbo implicar no sentido de acarretar. Ele é VTD. Transitivo direto. Beleza? Beleza. Questão 8. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em. Outra questão, tá vendo que aqui o professor trouxe as questões que vão estar na sua prova. São os assuntos que você precisa dominar. Já te falei. Quer passar? Acerte essas 10 questões aqui. Acerte essas 10 questões. Bora lá. Braille foi forçado a superar. Superar é verbo. E antes de verbo, nada de crase. Errado isso daí. O professor referir-se a um aluno. É artigo. E eu não posso ter 2 artigos juntos. Errado isso daqui. C. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização. Ó, até que quem consolida algo. Consolidar o quê? Então não pode ter aqui, ó. Porque a oficialização de seu método é objeto direto. Não tem crase, é objeto direto. Ah, e tem mais um detalhezinho aqui que eu não sei se você percebeu. Olha o se. Se consolidasse. Tá ali, não tá? Ele acrescenta o se. Junta um VTD, o objeto direto se torna sujeito. Afinal, esse se é uma PA. Rapaz. Não pode ter crase aí em hipótese alguma, né? A oficialização fosse consolidada, né? Então tá aí. Nada de crase. Errado isso daí. D. Ele queria ensinar a todos. Todos é pronome indefinido e não se usa crase diante de pronome indefinido. Sobrou a letra E. Todos estavam à espera de. Aí a espera de é uma locução prepositiva feminina. O acento aqui é um acento fixo, tá? Então, a espera de, a luz de, a entrada de, em locuções femininas, a crase é obrigatória, né? Esse caso aqui é locução prepositiva. Então, as margens de tem que ter crase aí necessariamente, tá bom? Tem que usar o sinal indicativo de crase aí. Boa. 9. O acento grave indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa na palavra destacada em. Tá bom. De novo, outra de crase. E ele quer alternativo o quê? Está de acordo. Letra A. A falta de incentivo direto a setores destinados a reciclar o lixo. Reciclar é verbo. Pode ter crase antes de verbo? Não. B. A indústria brasileira de informática cresce a uma taxa. Uma é artigo. Posso ter 2 artigos juntos? Não. Já tem um artigo, uma. C. As empresas fabricantes de eletrodomésticos precisam se adequar a regras. Bom, se você tem a palavra no plural, regras, e o A no singular, não pode ter crase. Aí vai ser muito importante que tenhamos aqui uma aula de crase. Porque aqui, ó, ou você escreve se adequar às regras, com emprego do sinal indicativo de crase, ou se adequar a regras. Você está diante de uma palavra no plural, o A no singular, não pode ter crase. Então, se adequar às regras, com emprego desse sinal indicativo de crase, ou se adequar a regras. A regras. Tá bom? Ou é uma forma, ou é outra. Tá bom? Então, a gente vai ter que ter uma aula para falar sobre esse caso aí, ó. Esses são casos que, dentro da crase, é o que eu mais aposto. Então, é igual eu te falei. Tem que comentar aqui embaixo. Tem que saber se é do interesse de vocês. Então você vai ter que comentar falando, professor, quero curso gratuito. Basta você falar isso. Que aí nós vamos fazer criar uma playlist aqui. E aí eu vou gravar semanalmente para você este curso para o Banco do Brasil. Focado em questões de Sesgran Rio. É porque tem que ter o foco, tá? Então foco Sesgran Rio. Letra D. O efeito dos fatores climáticos sobre o lixo eletrônico leva à liberação. Leva a algo, preposição a. Mais o artigo a que acompanha a palavra liberação. Ó. Preposição mais artigo. Acontece o casamento. Então, gabarito, letra D é a sua alternativa que está corretíssima aí dentro, né? Porque leva a quê? Leva a algo. Tá bom? Beleza, beleza, beleza? Pô, meu pro. Bom demais. E letra E, os países desenvolvidos multam os fabricantes por produtos que têm vida útil reduzida, o que os torna temerosos às leis mais severas. Ó.
Vamos lá. O que os torna temorosos aqui. Aqui, ó. Qual o detalhe? Vai? Qual o detalhe aí? É igual a letra C. Tá vendo que tá a leis? Leis no plural, A no singular. Não pode ter crase, filho. Ou ele escreve, os torna temorosos as leis ou a leis. Mais uma vez. Se você tem uma palavra no plural e o A no singular, não pode ter crase. Torna temeroso as leis ou a leis mais severas. Por isso está errado isso daí. Gabarito, letra D. E a questão número 10. Eita, olha que legal, hein? Aqui nós... O que você acha de ter uma aula só sobre aquilo que faz o coração bater mais forte? Porque aqui é o que o coração faz bater forte. Quem é que faz o coração bater mais forte? O Q, o Si e o AV. Na hora da prova, se você encontra o Q, o Si e o AV, o coração tem que bater mais forte porque o examinador cobre em cima deles. E aqui é a questão do Q. A palavra Q funciona como mecanismo de coesão. Que é mecanismo de ligação. Retomando o tema antecedente. Um antecedente em... Então, assim, qual que é o elemento coesivo? Quem é que tem o papel de retomar? Ele quer o quê? Pronome relativo. Vamos ver, letra A. Parei quase no SUS depois que... aqui é o depois que, ó. Depois que. Isso aqui é uma locução conjuntiva temporal. Isso é um tempo. Tá? Letra B. Não esquecer que minha avó... ó. Não esquecer... Isso. Aqui, ó. Você tem o quê? Conjunção integrante. Não esquecer isso. Toda vez que couber isso, no lugar do que e do restante da oração, ó. Porque não esquecer isso, que minha avó, Pedrina, Perucci era italiana. Não esquecer isso. Aí você vai ter conjunção integrante. Você ficou olhando a borboleta que entrou na banana. Olha aqui, ó. Ficou olhando a borboleta, a qual... Toda vez que puder substituir o que pelo qual, a qual, os quais, as quais, o que vai ser? Pronome relativo. Ficou olhando a borboleta, a qual entra. Toda vez que trocar pelo o qual, a qual, os quais, as quais, é o pronome relativo. E o pronome relativo, ele tem uma funçãozinha aqui chamada de função... Qual é o nome dessa função? Função anafórica. Em que consiste a função anafórica? Ela faz uma retomada. Sambraquiana. Pode ser lido de trás para frente, tá? Anafórico, retoma. Então, gabarito, letra C. Porque ele queria aquele que retomasse, tá aqui, ó. O que? Retomando borboleta. Vamos confirmar. Letra D. Sempre que, ó. É igual depois que. Sempre que meu pai queria mudar de assunto... Faltou uma vírgula aqui, hein? Examinador, ele mudava de lugar. Esse que aqui, ó. Esse sempre que é uma locução conjuntiva temporal. Porque meu pai, ele mudava de lugar quando? Quando queria mudar de assunto, tá bom? Letra E, quando me avisaram lá do pequeno hotel em Jacaraí que ele tinha morrido, ó. Quando me avisaram... Isso. Me avisaram... Isso. Se cobriu isso, esse aqui é... Conjunção integrante. Tá vendo? Quando me avisaram, isso. Nesse caso, o gabarito da minha questão é a letra C de coração. Professor, eu achei essa aula difícil. Eu entendo. Mas essa aula aqui foi só para apresentar para você. E você falar assim, peraí, professor, foi fácil esta aula, então você está bem encaminhado. Agora é só a gente aparar algumas arestas. E se você diz, professor, esta aula foi muito difícil para mim, fique calmo. O edital ainda não saiu, nós temos tempo para estudar, mas, em contrapartida, o que eu quero de você? Eu quero que você, se puder, compartilhe este vídeo com os seus amigos que estão estudando para o concurso. Se puder compartilhar o vídeo, já me ajuda muito. Puder comentar alguma coisa aqui embaixo, né? Comente que quer o curso gratuito, isso para mim vai me ajudar e você vai ser ajudado também, porque eu vou saber que você quer o curso gratuito. Deixa uma curtida e se não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Muito obrigado, eu vou concluir por aqui. Espero que continue me acompanhando. Fique com Deus. Um abraço do Lucas Lemos. Ponto Pro.